Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus nesse último final de semana do quarto mês do ano de 2024, o mês de abril. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que os dias eles passam muito rápido e há uma urgência muito grande de a gente ouvir a palavra de Deus. Sendo assim, eu venho partilhar então com vocês a quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os fenômenos e os mistérios dos céus. Essa quarta parte tem a ver um pouco no que diz respeito à cidadania de Deus. Eu vou fazer a oração e assim que eu fizer a oração, vamos então ouvir da parte do Espírito Santo essa quarta parte que o Espírito tem para falar para nós neste dia, em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por mais um dia singular e maravilhoso que o Senhor me concede, de poder ser um instrumento, então, Santo Deus, usado nas tuas mãos, para que o Senhor, então, possa falar por intermédio de mim, Santo Deus. É bem verdade, se eu existo, se eu vivo, se eu me movo, é pela sua infinita graça e misericórdia, porque o Senhor, ó Deus, que é o autor da vida, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos e santos mandamentos. A tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, à procura daqueles cuja o seu coração está completamente voltado para o Senhor. Haja visto, Santo Deus, que o Senhor procura homens e mulheres que têm fome, que têm sede de ter um relacionamento com o Senhor, uma vez que o Senhor é o Deus que não olha para a aparência, mas sim para o coração, para a sede da personalidade que é a alma do homem. Por isso eu quero lhe pedir, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que neste momento que a minha matéria ela possa ser reduzida a pó e que o teu Espírito ele possa falar por intermédio de mim. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas a unção que está sobre vós, ela vos ensinará e falará por intermédio de vós. Toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim. Repreenda o espírito da cegueira espiritual que dificulta essa pessoa de entender a pregação do Evangelho, mas como a tua palavra é como uma espada de dois gumes que esmiuça no mais profundo do ser, a fim de fazer separação entre o espírito e a alma, junto às medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações, que ela não volte vazia, mas sim que ela possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim. Só tenho que louvar e lhe agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os fenômenos e os mistérios dos céus, está em 6 textos da Bíblia Sagrada. O primeiro está no livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, capítulo número 52, versículo de número 1, diz o texto sagrado: Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nenhum circunciso, nem tampouco nenhum impuro. E o segundo texto que vai confirmar esse texto que nós acabamos de ler, do livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, no capítulo 52, está no Evangelho de João, capítulo número 14, glória a Deus, versículo de número 2, Cristo falando: Na casa de meu Pai
há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O terceiro texto está na Epístola de Paulo aos Filipenses. Deixa eu abrir aqui, carta de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, glória a Deus, versículo de número 20, diz o texto sagrado: pois a nossa cidade está nos céus, aonde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o terceiro texto está na Epístola Universal aos Hebreus. Deixa eu abrir aqui. Epístola Universal aos Hebreus, capítulo de número 13, glória a Deus, versículo de número 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. E o penúltimo texto está no livro da Revelação, livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo número 1, versículo de número 2. Apocalipse capítulo número 21, versículo 2. E em seguida o versículo 16, diz o texto sagrado, João falando: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Versículo 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para esta quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os fenômenos e os mistérios dos céus, a quarta parte ela tem como tema a Nova Jerusalém, a cidade celestial construída por Deus e os seus moradores. Missionário, o que é que tem a ver essa quarta parte com relação aos fenômenos mistérios dos céus? A semana passada nós estudamos um pouco sobre a terceira parte, que tem como tema a matéria escura localizada no universo, e que é a grande massa que dá sustento de todos os elementos que constroem o universo, que são os planetas, as estrelas, galáxias, etc, etc. E nós vimos que a matéria escura, que é o que mais desperta curiosidade na ciência, é uma matéria que é fundamentada através de um outro elemento invisível. Na Epístola aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, diz que porque nele, em Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus, visíveis e invisíveis. E na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz que porque as suas coisas criadas desde a criação do mundo, seja o seu eterno poder como a sua divindade, ficam-se claramente conhecidas através das coisas que são criadas, para que assim então os homens se tornem inexcusáveis, indesculpáveis. Ou seja, nesse texto aqui é uma resposta que é para as pessoas que estão a morrer sem Deus, estão aí do outro lado. Ele não tem como se defender, porque o universo, o planeta, o Sol, as galáxias, o céu, são provas inexcusáveis da existência de Deus. E hoje a quarta parte ela tem como tema a cidade de Deus, que no caso é a Nova Jerusalém. A palavra Jerusalém, meu amigo, minha amiga, significa habitação da paz. E Deus, ele construiu essa cidade antes da criação do mundo. Como assim, missionário? No livro de Enoque, ele recebe essa revelação de Deus, dessa cidade, que Deus ele já havia construído muito antes de Deus ele construir o planeta Terra. E no livro de Apocalipse, no capítulo número 21, versículo de número 16, João ele recebe a revelação como são as características
dessa nova cidade construída por Deus, a Nova Jerusalém, ele declara dizendo o seguinte, que eu vi também a nova cidade de Jerusalém, que é quadrangular, ou seja, a cidade que Deus construiu, meu amigo, minha amiga, que já existe, é uma cidade quadrangular, e nos versículos seguintes diz que a cidade ela é toda banhada de ouro, ou seja, é um ouro completamente transparente que não se tem aqui nesse planeta, nesse mundo. E essa é a cidade construída por Deus, que é a Nova Jerusalém, que é o local que Deus ele construiu para todas aquelas pessoas que acreditam em Deus, que vivem uma vida para Deus, vão ter como recompensa de ser cidadãos dessa cidade. Já existem os anjos que Deus criou, que servem a Deus, que vão fazer parte, ou que vão habitar nessa cidade, mas também existe as pessoas que estão a militar, em perseverar, em servir a Deus, que são os candidatos a viver nessa terra. Haja visto, meu amigo, minha amiga, que todas aquelas pessoas que aceitaram a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, e que tomaram a decisão de ver uma vida de obediência, de santidade, de abnegação para Deus, nesse mundo eles passam a ser como estrangeiros, como peregrinos. Toda aquela pessoa que tem um selo de Cristo, que tem um selo do Espírito Santo no seu interior, ele já não faz parte desse mundo que, ou seja, a palavra mundo aqui no caso seria sistema dirigido e governado por Satanás, não os planetas, mas sim o sistema que está debaixo do pecado, que aprisiona a raça humana, que faz com que assim então as pessoas elas não conseguem ver o lado espiritual, o mundo espiritual, e se voltar para Deus. Haja visto, meu amigo, minha amiga, que a maior parte da grande massa da população mundial, a maior parte das pessoas elas são incrédulas, elas não têm uma vida para Deus, são pessoas que vivem como animais, no sentido que as ambições da maior parte das pessoas é simplesmente em buscar a alegria, a satisfação dessa vida terrena, e elas não têm como objetivo de enxergar além dessa vida que é o mundo espiritual. A maior parte das pessoas, seja homem como mulheres, nessa a ambição da maior parte das pessoas, o desejo da maior parte das pessoas é simplesmente buscar a realização nessa vida terrena, ou seja, as pessoas elas buscam a satisfação terrena, que é ter uma casa própria, ter estabilidade na sua vida profissional, se casar, construir família, fazer filhos e para por aí. Mas só que quando a pessoa, meu amigo, minha amiga, ela toma a decisão de vir para Cristo, ela não vive mais em função dos seus interesses. Ela passa a viver uma vida completamente para Deus, que é uma vida de devoção, que é uma vida de ser um testemunho vivo, usado nas mãos de Deus, que é para si então anunciar para as pessoas a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim então ter como uma perspectiva de vida, a vida eterna, que é a visão da vida celestial além dessa terra. Porque as pessoas, Satanás ele cegou o entendimento das pessoas, fazendo para as pessoas entender que a melhor vida que um homem, que uma mulher pode viver é aqui nessa vida, porque as pessoas elas se regozijam em ter dinheiro, em fazer sexo, em beber, ou seja, em ser aprisionada pelos prazeres que essa vida oferece, como se os prazeres dessa vida é simplesmente o mais, é o melhor, é o benefício que é para a vida dela. Mas meu amigo, minha amiga, Deus ele quando fez o homem e a mulher, Deus ele não fez o ser humano simplesmente que é para viver uma vida em função dos seus interesses, em satisfação daquilo que a sua carne deseja. Deus fez o homem e a mulher que é para prestar culto a ele, reconhecê-lo como Deus e de ver uma vida de devoção, de santidade a Deus, e mais de ser um instrumento usado nas mãos de Deus, que
que é para pregar a palavra de Deus, anunciando assim para as demais pessoas que o melhor estilo de vida é ao lado de Deus. E a Nova Jerusalém, que é a cidade construída por Deus, é uma promessa, meu amigo, minha amiga, que Deus ele fez para todas aquelas pessoas que lhe amam, que estão a militar nessa vida, ver uma vida para Deus, que estão a sofrer por fazer a coisa justa, por ver uma vida de santidade, de obediência a Deus. E essa cidade, meu amigo, minha amiga, é uma cidade completamente linda, ou seja, não há palavras lícitas na linguagem humana que é para poder exprimir como é que é a Nova Jerusalém. João quando teve a visão dessa nova cidade construída por Deus, que já existe desde a fundação do mundo, porque Enoque também recebeu a visão da Nova Jerusalém, ele dá algumas características dessa cidade. Ele diz que essa cidade ela é quadrangular, ou seja, é uma cidade, meu amigo, minha amiga, cuja dimensão seria maior do que o planeta Terra, do que todos os países que existem nesse planeta Terra. E é uma cidade, meu amigo, minha amiga, que seja que tanto a medida do comprimento é diz que de 2.000, 500.000 côvados, ou seja, é uma espessura completamente 2 vezes ou 3 vezes maiores ou mais do que o planeta Terra aonde nós vivemos atualmente. E a cidade, meu amigo, minha amiga, ela é completamente ela é uma cidade de ouro, ouro puro, ouro transparente, ouro que não há linguagem de se expressar, dada a dimensão do brilho dessa cidade, dessa Nova Jerusalém. E você vê que o apóstolo Paulo, na Epístola aos Filipenses, no capítulo número 3, versículo 20, ele declara que porque não temos aqui uma cidade terrena, mas buscamos a celestial. Ou seja, o que motivava no passado a igreja primitiva de pregar o evangelho e até mesmo de sofrer martírio por pregar a palavra de Deus, é porque Deus tinha aberto para os cristãos da igreja primitiva que a cidade que Deus ele construiu, ele preparou para todos os salvos em Cristo Jesus, não se compara com relação a esse mundo que nós vivemos atualmente, onde as pessoas elas se batem, elas se machucam, elas se matam, que é para buscar a satisfação terrena. A Nova Jerusalém, meu amigo, minha amiga, é uma cidade completamente, não se compara com relação a esse mundo que nós vivemos atualmente. E o rio de água vida, porque essa cidade, a Nova Jerusalém, a praça dessa cidade, a Nova Jerusalém, ela é completamente coberta de ouro, e na praça da nova cidade que Deus construiu, a Nova Jerusalém, ela tem o rio da água da vida, e do lado do rio da água da vida também tem a árvore da vida, que Deus havia a princípio colocado no jardim do Éden antes da queda de Adão e Eva, e Deus havia proibido de comer do fruto da árvore da vida, que será o fruto que os cristãos irão de comer que irão de comer depois da segunda vinda de Cristo, quando os cristãos estarão na borda do Cordeiro e eles reinarão com Cristo para sempre, mais de 1000 anos. Ou seja, meu amigo, minha amiga, na primeira vinda de Cristo, quando os cristãos estarão reunidos, sentados na borda do Cordeiro. Então, meu amigo, minha amiga, a nova cidade, a Nova Jerusalém, é uma cidade completamente, meu amigo, como posso explicar? Não há palavra de se exprimir na linguagem humana
como é que essa é a nova cidade. João ele tentou usar a linguagem humana que é para tentar nos dar uma ideia da cidade que Deus ele construiu, mas é uma cidade completamente quadrangular, de ouro, e os seus muros de jaspe, ou seja, é uma cidade completamente linda além do normal. E essa cidade é para todos aqueles que aceitaram Cristo Jesus. Só que no livro de Isaías, no capítulo número 52, versículo de número 1, Isaías, tomado pelo Espírito, ele declara o seguinte que desperta, 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 ó Jerusalém, coloca as tuas roupas formosas, e porque a tua cidade ela é completamente maravilhosa. E você vê que diz que fora da cidade de Jerusalém ficarão os incircuncisos e os impuros, ou seja, todas aquelas pessoas que vivem no pecado, todas aquelas pessoas que estão a morrer sem Deus, que a alma delas está a ser destinada aos abismos tenebrosos que o missionário tinha partilhado com vocês algumas semanas atrás, elas não vão entrar na Nova Jerusalém, na cidade de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, aqui vale a pena servir a Deus. É bem verdade que o caminho de Deus é um caminho difícil. Eu acho por esse motivo que a maioria não consegue entrar. Por quê? Porque quando a pessoa se prontifica em servir a Deus, ela tem que estar disposta a deixar de fazer aquilo que ela quer, que é para fazer aquilo que Deus quer. O que é que Deus quer, missionário? Que as pessoas vivam uma vida de pureza, de limpeza, de santidade, de submissão a Deus. Porque o que as pessoas elas querem, as pessoas não querem ter compromisso com Deus. As pessoas não querem ter compromisso com Deus. As pessoas só querem Deus que é para se realizar aqui nessa vida terrena. E aqui tem uma mensagem que é para... talvez esse seja um dos maiores motivos porque que as denominações neopentecostais têm abarrotado. Por quê? Porque as pessoas só querem Deus para se beneficiar nessa vida terrena, mas não para ter compromisso, não para viver uma vida de devoção, não para viver uma vida de santidade, não para viver uma vida de pureza, de limpeza e de adoração a Deus. As pessoas não querem deixar de fazer, as pessoas não querem abandonar os vícios. Então, por esse motivo, então, as pessoas não podem entrar na nova cidade, na nova Jerusalém. E o autor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 14, ele declara o seguinte que porque não buscamos uma cidade terrena, mas sim buscamos aquela que é eterna e celestial. Ou seja, meu amigo, minha amiga, a cidade de Deus, a nova Jerusalém, é para todas aquelas pessoas que querem Deus, que querem viver uma vida de obediência e de santidade para Deus. No versículo 20, no versículo 2 de Apocalipse, capítulo 21, João declara que vi descer do céu a nova cidade, a nova Jerusalém, que está nos céus, cuja ela está adornada como uma noiva ataviada para o seu marido. Ou seja, sabe qual é a comparação da nova cidade, a nova Jerusalém que Deus construiu? É a noiva preparada para o seu marido, no caso, Cristo Jesus o Salvador. A nova Jerusalém é para a noiva de Cristo, que no caso é a igreja de Deus, que são os cristãos de todos os tempos, de todos os séculos, de todas as épocas, que morreram, que não amaram as coisas desta vida, mas morreram por causa de Jesus Cristo. Por isso, meu amigo, minha amiga, se você quer fazer parte dessa nova cidade, porque essa nova cidade, a nova Jerusalém, ela não está na... É claro, meu amigo, minha amiga, falando assim, com os olhos visíveis, você não pode ver. É por isso que você vê que a matéria escura, que é um dos fenômenos que tem provocado ponto de interrogação na cabeça dos cientistas. Eles sabem que a matéria escura está lá. Eles não podem ver, e também eles reconhecem que é um poder invisível que está dando sustento às galáxias,
ao universo. Mas você vê que Deus ele já havia dito que ele criou o mundo invisível, assim como a santa cidade, a Nova Jerusalém, que Deus ele preparou para todos aqueles que o amam. Mas como Satanás ele cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, as pessoas elas se limitam simplesmente em viver como um animal. Ou seja, o objetivo das pessoas, a ambição das pessoas, a ganância das pessoas é simplesmente a satisfação terrena. As pessoas elas só querem se realizar nessa vida. Para as pessoas ser famoso, ser reconhecido, ter casa, casar, fazer filho, fazer sexo, estragar o seu corpo que é templo do Espírito Santo. Para isso a vida é isso. Ir nas festas, se divertir, fazer aquilo que dá prazer a tua satisfação. Mas isso aí não querem Deus. Como todas as pessoas que estão a morrer sem entregar a vida para Cristo Jesus, é que está no livro de Isaías, no capítulo 52, versículo 2, dizendo que fora da cidade ficam os incircuncisos e os impuros, que são aquelas pessoas que estão a morrer e a alma deles está a ser encomendada aos abismos tenebrosos. Mas para todos que estão a morrer em Cristo Jesus, eles estão a ser encomendados, são candidatos a viver no futuro por vir, na nova cidade, que é a Nova Jerusalém, que já existe, construída por Deus, que no tempo de Deus ela irá de descer dos céus e vir diretamente para a terra. Então, meu amigo, minha amiga, essa quarta parte que tem como tema a Nova Jerusalém, a cidade celestial de Deus, ela já existe. Deus já criou essa nova cidade. E Deus ele nos deixou escrito que essa cidade é para todos aqueles que estão a militar e morrer em Cristo Jesus. Por isso que Paulo falou que se esperamos em Cristo nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Toda pessoa que quer ter compromisso com Deus, todas as pessoas que quer servir a Deus, a ganância, a ambição dela nem nessa vida. Por isso que Cristo falou que o meu reino não é deste mundo. Assim também um cristão. O objetivo do cristão não é simplesmente a satisfação terrena, mas sim a vida eterna e o grande galardão que é fazer parte, ser cidadão, ter a cidadania da nova cidade de Deus, a Nova Jerusalém celestial que desce do céu. Cristo ele declarou dizendo o seguinte, que na casa de meu Pai, glória a Deus, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar o lugar. Na casa de Deus, que é a cidade celestial de Deus, tem lugar que é para todos os cristãos, de todos os tempos, de todas as épocas, toda a cidade. E essa cidade ela não precisa de sol, nem de lua, nem de estrela. O próprio Cordeiro, que é Cristo, o próprio Deus, é a iluminação da nova cidade de Deus. Amém? Espero que essa quarta parte sobre a série de mensagens que nós estamos sobre os fenômenos dos mistérios de Deus. Hoje nós vimos sobre a nova cidade de Deus, a Nova Jerusalém celestial que já existe, que Deus criou, que nós não podemos ver com a dimensão humana, mas está na dimensão de Deus, que os candidatos que é para viverem nela serão todos salvos em Cristo Jesus. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Santo Deus, muito obrigado pela graça que o Senhor me deu de ser usado pelo Senhor para partilhar com essa pessoa essa quarta parte que tem como a nova cidade, que é a Nova Jerusalém de Deus, que eu quero, que eu anseio, que eu quero fazer parte, Santo Deus. Por isso que eu te pedi que o Senhor me dê motivação, que é para continuar a militar, que é para continuar a te servir e viver em santidade todos os dias, como também essa pessoa que quer aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e que não quer ter simplesmente como objetivo a satisfação terrena, que é casar, que é se realizar nessa vida terrena, mas sim, além dessa vida que é a vida eterna, ela possa ter o privilégio assim então de ser membro da Nova Jerusalém. Só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. E graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, servir a Deus, caminhar com Deus é caminhar rumo ao infinito.
Se você quer ser salvo, se você quer ser cristão, você tem que entender uma coisa, minha amiga, meu amigo, minha amiga. A partir do momento que você toma a decisão de aceitar a Cristo Jesus, você será uma pessoa anormal para as pessoas que são normais desta vida, que não querem Deus, cuja ambição dele é simplesmente a vida terrena. Você não será mais normal. Mas é aquilo que eu falo, meu amigo, minha amiga. O cristão verdadeiro, ele não é normal. Ele vive aqui nessa terra, mas a sua mente, o seu coração, as suas intuições estão completamente voltadas para Deus. Amém? Se você quer Cristo, então, hoje se você ouvir a sua voz, não endereça o seu coração. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Arranque tudo que é entendimento. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.